o primeiro debate das eleições 2020. Teremos agora mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, seguindo a mesma regra do segundo bloco. Perguntas de 30 segundos, respostas de 45, réplicas e tréplicas, 30 segundos cada. Um candidato pode responder até 3 vezes. Candidata Marina Elou, por favor, 30 segundos para sua pergunta. E para quem a senhora pergunta? A minha pergunta é para o Celso Russomano. Celso, a desigualdade na cidade de São Paulo é um dos nossos principais problemas. A pandemia escancarou isso ainda mais, quando as pessoas mais pobres são as que mais estão sofrendo. Quem nasce hoje na cidade de Tiradentes tem uma idade média a morrer de 53 anos, quando quem nasce em Moema tem uma idade média a morrer de 80 anos, quase 30 anos de vida. Por isso, eu quero saber qual é a sua proposta para as mulheres negras da cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. De fato, o que você está colocando é verdade. Existe inclusive um estudo feito em relação aos problemas que a cidade tem e aos problemas do adensamento da cidade. Se você for olhar para a Zona Leste, Sapopemba, por exemplo, ela é mais adensada do que Moema, por falta de planejamento. E se você não tem planejamento, é evidente que você não tem cuidado com as pessoas. Nós vamos cuidar das pessoas. Por isso, eu escolhi o auxílio paulistano para começar a melhorar a vida daquelas pessoas que não têm condição nenhuma, que estão em condição de desvantagem em relação às outras que estão fora dos eixos da cidade. Candidata Marina Elou, por favor, 30 segundos para sua réplica. Terceira eleição de mais do mesmo. Palavras que não resolvem e não trazem propostas para a cidade de São Paulo. Combater as desigualdades realmente não está nas suas propostas, que já chegou a dizer que as pessoas que moram mais longe têm que pagar mais transporte. E é por isso que quando a gente fala de acesso a oportunidades, a gente está falando de uma cidade mais próspera para todo mundo. Eu vou criar para as mulheres negras, que são 20% da população de São Paulo, soluções como Bolsa Neném e combate à violência obstétrica, e eu como mãe sei a importância disso, e o crédito para as mulheres empreendedoras. Por favor, candidato. Cuidar de pessoas é cuidar do alimento, em primeiro lugar. Sem alimento não tem longevidade. Sem saúde não existe longevidade. Nós não temos alimento nem longevidade. Então, isso é tudo demagogia que você está colocando. Nós precisamos olhar para as pessoas como seres humanos. Isso falta inclusive na Cracolândia. Ninguém olha para ninguém. São números. Você traz números, mas não traz soluções. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Candidato Celso Russomano, por favor, o senhor segue, escolhe para quem vai responder sua pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para o Márcio França. Márcio, eu concorri em 2012 e São Paulo escolheu o Haddad. Em 2016, São Paulo escolheu o Dória. O Haddad é tido como o pior prefeito que São Paulo já teve. E o Dória, todo mundo sabe. Ele abandonou a prefeitura logo no primeiro ano e meio. A minha pergunta é: você acha que eles merecem uma segunda chance, o PT e o PSDB? Olha, como você já disse, as pessoas já tiveram suas oportunidades. Eu, enfim, penso que cada um deve fazer a sua opção, mas se puder ter a oportunidade de uma outra pessoa, alguém que já tem experiência. Eu fui prefeito, fui reeleito com 93% dos votos, numa grande cidade. Cumpri meus 8 anos de mandato, nunca deixei nenhum mandato pela metade. Zerei fila de creche, tirei crianças de rua, enfim, tenho experiência suficiente e penso que no caso das situações como você falou, se não está bom para ambas as partes, né, como você mesmo usa essa expressão, é claro que tem que haver mudança. Todo o Brasil mudou, o mundo mudou, São Paulo também tem que ter mudança, essa é o tempo dessa mudança. Você tem razão. E para isso, nós vamos criar centros municipais para os atletas esportivos, atletas de games. Nós temos 4 milhões de pessoas que não têm aonde fazer os seus esportes. Nós temos pessoas precisando de atenção. Olhar para as pessoas como se olha
para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. E é isso que nós vamos fazer. Cuidar das pessoas, como eu sempre cuidei durante toda a minha vida. Bem, é muito importante você, quando exerce uma função, cumprir aquilo que você falou. Nos debates anteriores, quando eu fui candidato a governador, as pessoas se lembram quantas vezes eu alertei das pessoas se colocarem junto com outras pessoas para aproveitar uma carona, não é? Isso não é uma boa ideia. São Paulo tem tamanho para liderar o Brasil. São Paulo é uma cidade que deve orientar, que deve conduzir e não ser conduzido. Eu vejo muitas pessoas assim e penso que está na hora dessa mudança acontecer em São Paulo. Bom, o candidato Orlando Silva, por favor, agora é a sua vez de perguntar, só tem 30 segundos. Eu fiquei perplexo ao ouvir... Para quem o senhor vai fazer a pergunta? Eu fiquei perplexo ao ouvir a manifestação do candidato Celso Russomano de que Bolsonaro vai dar dinheiro para fazer um programa aqui. Como se fosse uma conversa de amigo. O dinheiro público deve ser tratado publicamente. Não é dinheiro do Queiroz, não é dinheiro de rachadinha. Tem que ter regra e tem que ter impessoalidade. Bolsonaro parece Bolsonaro. A Amazonas se chama e ele como se nada tivesse acontecendo. Celso, você quer trazer para São Paulo esse estilo de desgoverno? Cuidar de alimento? Candidato. O governo de Bolsonaro Candidato, custa R$40 um saco de arroz? Eu lhe respondo dizendo o seguinte: em primeiro lugar, se você tem problemas com o presidente Bolsonaro, você deve levar isso para a eleição de 2022. Aqui nós estamos falando da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo paga juros exorbitantes pela dívida que tem para com o governo federal. Eu não estou falando aqui de inventar absolutamente nada. Estou falando de renegociar a dívida que São Paulo tem com o governo federal. Se nós baixarmos as taxas de juros e o que o governo de São Paulo tem que pagar para o governo federal, nós vamos ter dinheiro para atender as famílias de baixa renda e fazer com que o meu programa Auxílio Paulistano aconteça. Então, se vai diminuir o auxílio emergencial, nós vamos suprir isso com o Auxílio Paulistano. Celso, você tem que falar a verdade. A renegociação da dívida de uma cidade tem que ser aprovada pelo Senado. Não é o presidente da República que toma essa decisão. O governo de Bolsonaro fez explodir o custo de vida. Todo dia aumenta o preço dos alimentos. Eu falei do arroz porque está assustando todo mundo, um elemento que é básico da dieta da população. Bolsonaro, que não queria auxílio emergencial, tolerou R$600. O governo de Bolsonaro é um estelionato, Celso Russomano. Você deveria chamar o PROCON para combater esse estelionato. Orlando, vamos trazer a eleição para São Paulo. O presidente Bolsonaro foi o único que fez alguma coisa na pandemia. O dinheiro veio do governo federal, não veio do governo do estado, não veio do governo municipal, que por sinal não fizeram nada pelas pessoas que estavam sem condição e perderam seus empregos, porque aqui fechou-se o comércio, fechou-se tudo. E não existe olhar para as pessoas que estavam precisando de emprego. Então o governo Bolsonaro fez o que devia ter feito, fez da maneira certa e está fazendo, e é o único que está fazendo. Candidato Guilherme Boulos, por favor, sua vez de perguntar, 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Vai para o Celso Russomano dessa vez. Ô Russomano, você está dizendo aqui que você vai cuidar das pessoas, mas você humilha caixa de supermercado para ter audiência na televisão. Aliás, eu não sei quem aprendeu com quem. Se foi o Bolsonaro que aprendeu com você, se você aprendeu com ele com a gripezinha, e daí, num socoveiro, desprezando a vida das pessoas. Tá pegando mal, inclusive você ficar puxando o saco do Bolsonaro aqui toda hora. Agora, na pandemia, você disse que o povo da periferia era responsável e isentou Candidato os governos. Boulos, por favor. A minha pergunta é, por que você fala fino com os poderosos e grosso com o povo, Russomano? Parece que você não conhece a minha história. Eu te aconselho a passear pelo meu canal no YouTube para entender o que eu faço pelas pessoas. Com relação ao caixa do supermercado, eu estava só defendendo uma criança de 8 anos de idade, você não sabe disso porque você não assistiu a reportagem, que foi maltratada dentro do supermercado porque queria comprar apenas um produto que lhe é direito
que está amparado no Código de Defesa do Consumidor. Mas, infelizmente, você não tem olhar para as pessoas de baixa renda, que têm o direito de comprar unitariamente e os supermercados vendem em quantidade. Se você estivesse lá vendo uma criança de 8 anos de idade sendo maltratada, você não diria que foi o caixa que foi maltratado. Olha, Russomano, aliás, eu sou o único candidato de todos que estão aqui que mora na periferia de São Paulo. Moro no bairro do Campo Limpo. Você poderia dizer também onde mora. Se vai à periferia, vai a passeio a cada 4 anos para tentar ganhar uma eleição. Agora, a sua relação com o Bolsonaro, inclusive, tem mais coisas em comum. Escândalos, esquemas. Você teve uma rachadinha particular de contratar uma funcionária de gabinete para prestar serviço privado com dinheiro público. Russomano, São Paulo precisa de alguém que tenha coragem para enfrentar os esquemas, não de alguém que se beneficia deles. Em primeiro lugar, não existe isso. E se você fosse atrás do que existe de fato, saberia que o Supremo Tribunal Federal me inocentou de uma coisa que você vem e traz de volta para cá. Agora eu queria te perguntar o seguinte: você que incentiva invasões em casas de pessoas que durante a vida toda pagaram para poder construir essas casas, você que foi contra tudo, reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, é isso que você vai fazer na prefeitura? Vai ser contra tudo também? Candidato, seu tempo acabou. Candidato Bruno Covas, sua vez de perguntar, só tem 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Eu pergunto para o deputado Orlando Silva. Deputado, um dos maiores desafios da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo é o racismo. A desigualdade social, inclusive, fez com que a pandemia do coronavírus afetasse mais os pretos e pardos na cidade de São Paulo. Aqui nessa bancada, o senhor é o único candidato negro. Eu gostaria de saber quais as suas propostas no enfrentamento ao racismo na cidade de São Paulo. Primeiro, nós vamos garantir que o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, que tem um valor simbólico para a construção do nosso imaginário, seja de fato. Segundo, vamos criar uma defensoria de direitos humanos, mas que vai acompanhar cada crime de racismo na cidade de São Paulo para que não fique impune. Cada auto de resistência, quando houver violência policial contra negro, que não ficará impune porque a Defensoria Municipal vai cobrar, acompanhar e garantir que justiça seja feita. E vou tomar medidas para responsabilizar estabelecimentos comerciais onde aconteçam casos de racismo. A responsabilidade não será do vigilante, nem do funcionário, será da empresa, que poderá inclusive ser fechada se praticar crime de racismo na cidade de São Paulo. Deputado, esse é um tema que tenho aprendido muito, até porque nunca sofri na pele o racismo, mas aqui na Prefeitura de São Paulo nomeei a primeira inspetora, uma negra mulher, para comandar os 6.000 homens da GCM. Proibimos o mata-leão na GCM municipal. Demos nome de 12 novos céus com personalidades negras, como Carolina Maria de Jesus e Luiz Melodia. E assumo o compromisso que na próxima gestão teremos mais negros e negras nos comandos aqui na cidade de São Paulo. Eu quero ser prefeito de São Paulo para transformar São Paulo numa cidade livre do racismo. E que nós não sigamos com a subrepresentação da população negra na política. 11 candidatos, apenas o negro. Quando vamos para as ruas, somos metade da população, nas fábricas, na direção de ônibus, no comércio, trabalhando na construção civil. Os negros e negras constroem a riqueza dessa cidade e merecem ter representação na política. Por isso também sou candidato a prefeito e para fazer com que São Paulo esteja livre do racismo. Candidato Arthur Duval, sua vez de perguntar, 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Para o Márcio França. Márcio, só uma coisa antes, eu queria falar aqui pro Orlando Silva, que ele falou que eu não tenho cara de trabalhador. Desde quando o trabalhador tem cara? Eu sou sucateiro da Zona Leste, vai pesquisar a minha história para você saber quem é que sabe a realidade de São Paulo. E outra coisa também interessante é que todo mundo aqui, ó, tá brincando de ser herói, falando de combater Cracolândia, combater a máfia dos transportes. Fui eu que trouxe esse tema para esse debate e eu que estou sendo censurado, inclusive, por causa disso. Coloquei uma GoPro no peito e fui mostrar a realidade dessa situação. Minha pergunta pro Márcio França é muito simples. O que o senhor vai fazer em relação ao transporte público de São Paulo? Bem, nós precisamos fazer com que a prefeitura obrigue os concessionários a cumprir os contratos, né? Os ônibus da periferia não têm a mesma qualidade dos ônibus do centro, evidentemente, né?
Prefeitura de São Paulo nunca colocou recurso nenhum no metrô e podia ter colocado. Seria muito importante. Aliás, uma vez só, no tempo do Kassab, fez um pouco de recurso, mas Capão, por exemplo, até o Jardim Ângela, é uma extensão super importante que a Prefeitura poderia ter colaborado. Ao mesmo tempo, a gente colocar aos domingos os ônibus com tarifa zero, para que as pessoas possam se aproximar. Isso vai ser feito subsidiado com apenas publicidade dentro do ônibus, né, que é muito importante. Então, são algumas iniciativas que podem melhorar muito o transporte da cidade. Aqui em São Paulo é impossível você falar de melhorar o transporte público sem falar de plano diretor e sem falar de enfrentar a máfia dos transportes, que arrecada mais do que a própria prefeitura, tá? Enquanto a prefeitura tem um orçamento em torno de 69 bi, a máfia dos transportes arrecada mais de 70 bi. O último lote que foi leiloado na gestão Bruno Covas teve apenas um competidor. É o mesmo jogo de cartas marcadas. Nós precisamos quebrar esses contratos para trazer mais concorrência aqui para São Paulo, inclusive trazendo inovação com aplicativos não só de transporte individual, mas também aplicativos de vans. Temos de ter vans novamente aqui em São Paulo. Um assunto interessante, por exemplo, é que a SP Trans tem hoje o controle de quantas pessoas tem em cada ônibus e onde estão os ônibus. Por que não fornece esses dados para as pessoas poderem se deslocar para o ponto de ônibus apenas um pouco antes do ônibus chegar? Por que não deixa que a sobra do cartão do Vale Transporte de todo mundo e do que as pessoas abastecem possa ser usada em Uber e táxi, para que as pessoas não tenham que vender? São pequenas iniciativas que podem ajudar muito como transporte solidário e baixar o IPVA das pessoas que andarem sempre com mais pessoas no carro. Candidato Márcio França, é a sua vez de perguntar. Para quem vai a pergunta? Eu vou devolver para o Arthur agora, então. Arthur, você é jovem, uma pessoa que certamente é mais entrosado com esse mundo da internet. E eu pergunto a você, quando eu fui prefeito, a gente prometeu e cumpriu zerar a fila de creche na cidade onde eu fui prefeito. Aqui eu estou de novo assumindo esse compromisso. 18 mil crianças não têm vaga na creche. Não é só por questão da mãe poder trabalhar, mas é um direito das crianças e a gente não pode trabalhar com uma lógica de que a cidade pode deixar 18 mil crianças sem creche. Obrigado pela pergunta, Márcio. Na verdade, o papel mais bonito em relação à educação, a Constituição reserva ao prefeito. É o prefeito de São Paulo que toma para si a responsabilidade de transformar toda uma geração ou estragar ela, dependendo da sua gestão. A gente vai trazer aqui para São Paulo o programa Escola 360. É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta nos finais de semana e nas férias, dando merenda e almoço para essas crianças. O filho do jovem, o filho das mães das periferias vão ter educação dentro da escola e não gastar sua energia tendo aulas de picho, de break dance, né? Nós vamos fazer parcerias, inclusive, com o maior centro financeiro da América Latina, para que esse jovem tenha aula de educação financeira, direito, economia, e na hora de competir ele esteja de igual para igual entre os jovens mais ricos e os jovens mais pobres. Valorizar os servidores públicos que há muitos anos aqui estão simplesmente desanimados com como se toca a vida na prefeitura, garantir para os pais uma educação de qualidade, garantir aos alunos do ensino médio, todos eles que não são do Estado, só temos 4 mil alunos, mas os outros alunos todos, que eles tenham também o direito a ingressar na faculdade, na universidade virtual. A Univesp pode fazer isso, como já fez no Estado de São Paulo. Nós saímos de 3 mil para 50 mil em 8 meses. Podemos fazer isso para todo mundo e garantir para as pessoas dignidade quando saem do ensino médio. Outro programa que nós vamos trazer aqui para São Paulo é o programa Jovem Capitalista. São Paulo é bom em ganhar dinheiro e todo mundo tem de ter o direito de ter lucro, viu, Guilherme Boulos? Inclusive, aqui, como eu falei, nós vamos fazer parcerias com a iniciativa privada, com o poder influente que nós temos na Faria Lima, para que ele leve ali para o Itaim Paulista, para bairros como Capão Redondo, parcerias e utilizar a estrutura da escola para que esse jovem tenha acesso à educação de verdade. Não é justo que, enquanto o filho do rico tenha uma educação de qualidade, o filho das pessoas mais pobres tenham que fazer aula de grafite e breakdance. Candidato Felipe Sabará, sua vez de perguntar. Para quem vai a pergunta? 30 segundos. Vai para o Boulos, Guilherme Boulos. Boulos, você é um defensor aí das pessoas mais pobres, das mais vulneráveis. Nós temos um olhar diferente para a mesma população. Eu acredito muito na iniciativa privada, principalmente no mercado financeiro, quando o capital pode resolver muitos problemas da pobreza.
O desenvolvimento econômico na periferia pode ser uma realidade se o crédito pode ser barato. Nós vamos lançar o programa Crédito Barato em São Paulo. Você gosta dessa oportunidade que o setor privado, o mercado financeiro, possa dar, desde que empreste barato para os empreendedores na periferia? Olha, Sabará, eu te desafio a encontrar alguém no mercado financeiro que cobra juros escorchantes no Brasil há décadas a estar disposto a dar crédito barato na periferia. Vai ser um feito. Isso vai acontecer com bancos comunitários, isso vai acontecer com centros de oportunidades, com o poder público fomentando, gerando oportunidade, frentes de trabalho, condições de emprego, para as pessoas desenvolverem, inclusive, o seu empreendedorismo nas periferias. Na periferia tem muita coisa que se produz. Por exemplo, eu ouvi lá no Jardim Ângela, de uma cooperativa de mulheres costureiras, a necessidade de produzir os uniformes das escolas municipais. Nós vamos fazer as compras públicas através de economia solidária, fomentando cooperativas nos bairros. Bom, Boulos, eu ouço você falar que você ouviu isso, você ouviu aquilo, mas o que você exatamente já fez de prático para melhorar a vida das pessoas, né? A gente está ouvindo muitas pessoas falando aqui também do Google aqui, Google ali. Vamos falar de realidade. Quando eu fui presidente do Fundo Social do Estado, eu criei o programa Praça da Cidadania, que justamente qualificava pessoas nas periferias e emprestava com microcrédito barato, e isso pode ser com dinheiro privado, sim, porque a taxa de juros está recorde baixa, mas para isso a gente precisa criar os fundos garantidores privados para investir na periferia. Olha, Felipe, você me perguntou o que eu já fiz. Eu, nos últimos 20 anos, garanti moradia popular sem a caneta na mão para mais de 23 mil pessoas. Que gente aqui com a caneta nunca fez. Lutando por moradia, lutando para desapropriação de imóveis abandonados em situação ilegal. Tem gente que gosta de fazer o preconceito, de jogar no meme. E a invasão. Não conhece sequer a lei. Né? A função social da propriedade. Nós garantimos casa, inclusive vamos entregar em São Mateus, mês que vem, o conjunto Dandara, o primeiro com horta orgânica no Brasil. Candidato Gilmar Tato, por favor, sua vez de perguntar, 30 segundos para quem vai à pergunta. O Bruno Covas. Bruno, eu implantei o bilhete único na cidade de São Paulo como secretário. Implantei mais de 400 quilômetros de faixas de ônibus. Implantei mais de 400 quilômetros de ciclovias. Fiz o Paulista Aberta no governo do Haddad. Implantei o passe livre para os estudantes na cidade de São Paulo. Você e o Dória diminuíram de 4 horas para 2 o bilhete único. Por quê? Candidato Tato, quem implementou isso foi a prefeita Marta Suplicy. Quem implementou o bilhete único foi ela, e inclusive um apoio que muito me orgulha. Nós tiramos sim o subsídio do Vale Transporte aqui da cidade de São Paulo, porque o Vale Transporte é uma obrigação das empresas. As pessoas vão pagar apenas R$2. E no primeiro dia vai voltar às 4 horas para quem for andar no sistema de transportes. Candidato, o PT já teve a sua chance aqui na cidade de São Paulo. Você já foi secretário de transporte 2 vezes e não implementou isso aqui. O que o PT sabe é acabar com o que os outros começaram. Acabou com o programa Mãe Paulistana, acabou com o programa Córrego Limpo. O que o PT sabe é dar cargo para a companheirada. A senhora já imaginou se ele ganha a eleição e traz a Dilma para ter um carguinho aqui na prefeitura de São Paulo? A gestão do PT foi a mais reprovada na história da cidade de São Paulo. Candidata Joyce Hasselmann, sua vez de perguntar. A senhora tem 30 segundos para quem vai à pergunta. Eu vou devolver a pergunta para o comunista Orlando Silva. Orlando, a esquerda teve no poder, aliás, você faz parte da esquerda, né? E quase levou o país à falência. Deixou como legado a maior crise econômica do país, 12 milhões de desempregados. PT fez uma esculhambação no país todo, aqui em São Paulo também. O PSDB não fez diferente na pandemia. Estamos vendo os negócios sendo fechados, gente quebrando, e com isso aumentando a fila do desespero e do desemprego. Qual é o seu plano para trazer trabalho para os paulistanos? Primeiro, a senhora precisa olhar direito os números. Eu fui ministro do presidente Lula, que em 8 anos de mandato teve 10 milhões de empregos criados.
Para enfrentar o drama atual da cidade de São Paulo, onde há milhões de desempregados, eu apresentei um plano emergencial de emprego e renda para a cidade. Primeiro, retomando obras públicas, obras de infraestrutura urbana, corredores de ônibus, moradia popular, aquilo que a prefeitura pode fazer para melhorar a vida da cidade e gerar emprego. Segundo, vamos apoiar a economia solidária com microcrédito, de modo a que nós possamos ativar mais a economia na periferia da cidade. E terceiro, frentes de trabalho, gerando ocupação e oportunidade para a nossa juventude, que sofre o dobro no desemprego. Bom, não preciso aqui relembrar que o PT sim quebrou o país. A esquerda quebrou o país. Agora vamos falar um pouquinho do que eu vou fazer como prefeita de São Paulo. Eu vou criar o pronto-socorro do emprego. E dentro do pronto-socorro do emprego, algumas linhas específicas para homens, para jovens e para mulheres. Para as mulheres eu vou criar o Banco da Mulher. Não é só microcrédito não, é capacitação, qualificação, acompanhamento e microcrédito, para que ela possa empreender dentro de casa. É a liberdade econômica que as nossas mulheres precisam. São Paulo precisa de medidas estruturantes, não medidas tópicas, nem produtos de fantasia, deputada Joyce. Temos que pensar grande, pensar inclusive na reindustrialização de São Paulo. Nós temos um grande polo científico, com capacidade de inovação, de pesquisa, de tecnologia. Eu vou estruturar um programa para reindustrializar essa cidade, ancorado nas novas tecnologias, na indústria 4.0, de modo que nós possamos seguir sendo lugar de oportunidade, de inspiração, de trabalho, de desenvolvimento. Quem pergunta agora é o candidato André Matarazzo. Eu pergunto para o Bruno Covas. A chapa Bruno Covas prometeu reduzir a taxa de mortalidade infantil para 10,7 óbitos por 1.000 crianças menores de 1 ano. Segundo a Rede Nossa São Paulo, a taxa aumentou bastante. A dupla prometeu reduzir ainda em 80% o número, e o número aumentou 171%. Prometeu ainda implantar 173 quilômetros de ciclovia e 72 quilômetros de corredores de ônibus. Ao invés, está quebrando todas as calçadas da cidade e principalmente a ciclovia da Paulista. Por quê? Candidato André Matarazzo, nós pegamos uma gestão quebrada aqui na cidade de São Paulo, com um rombo orçamentário de 7 bilhões de reais. Arrumamos a casa, cortamos 30% dos cargos de confiança, reduzimos o tamanho da máquina pública, aprovamos a reforma da Previdência e vamos entregar uma quantidade imensa de obras até o fim do ano. São 12 novos céus, são 8 novos hospitais na cidade de São Paulo, 1.500.000 metros quadrados de calçada requalificada para dar mais segurança para o pedestre. 1/3 dos deslocamentos na cidade de São Paulo é feito a pé. O elo mais fraco da mobilidade é o pedestre e por isso reformamos as calçadas. Mas não são calçadas seguras. Eu entendo que calçada é um equipamento de mobilidade, portanto, responsabilidade do poder público. A calçada é a via pública do pedestre. Eu preciso falar em retomar, vamos retomar a Lei Cidade Limpa, que foi abandonada e destruída nessa gestão com uma última emenda da Câmara que o prefeito não vetou. E também a Lei Delegada, que é botar 70% a mais de PMs na rua contratados pela prefeitura. Candidato, o senhor está mal informado, a lei não foi aprovada pela Câmara Municipal, não houve alteração na Lei Cidade Limpa aqui nesta gestão. Volto a dizer, o senhor está muito amargurado porque perdeu dentro do PSTB, depois tentou ser vice-prefeito junto com a Marta Suplicy, perdeu de novo. O senhor precisa parar de falar mal da cidade de São Paulo, cidade que todos nós amamos, que muito me honra ser o prefeito nesse momento, e estamos reduzindo a desigualdade social, apostando na periferia. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para as considerações finais.